Olha, quando o Tesouro Direto passou a oferecer o Tesouro IPCA+, com uma taxa acima de 6%, foi uma loucura no mercado. Muita gente falou que essa era a oportunidade da década, a gente fez vídeo sobre isso, publiquei aqui no Clube do Valor, outros canais também publicaram. Só que de lá para cá as taxas aumentaram ainda mais. Então ali quase em IPCA mais 8%, e nesse momento tem títulos não públicos chegando a pagar IPCA mais 10%, líquido de imposto. E para piorar, quem comprou o Tesouro IPCA+, pagando 6% acima da inflação 7 meses atrás, hoje está perdendo cerca de 22%. E a gente decidiu gravar esse vídeo aqui para falar sobre esse tema, e aqui a gente vai te explicar, primeiro, por que o Tesouro IPCA+ é um bom investimento. Segundo, o que nem todo mundo fala sobre esse título que pode não ser tão bom assim. E terceiro, será que nesse momento vale a pena trocar o Tesouro IPCA+ que você comprou pagando 6% com uma taxa maior agora? E mais, vale trocar o Tesouro IPCA+, garantido pelo Tesouro Direto, título público, por um ativo de renda fixa pagando IPCA mais 10, por exemplo? É isso que o Filipão, meu sócio, vai te responder nesse vídeo. Presta muita atenção nele, já deixa o dedo no like e bora! Vamos lá, e a primeira coisa que eu quero fazer aqui contigo é listar as principais razões do porquê que um título de IPCA mais 6, 7, 8 pode ser muito positivo no mercado. A primeira razão tá aqui na tela para você. Praticamente nada rendeu tanto quanto os títulos de Tesouro IPCA mais longo, que a gente chama de IMAB 5+, que nada mais é que uma cesta de ativos do Tesouro Direto com títulos de IPCA com vencimentos acima de 5 anos. E você vai ver que o retorno real acima da inflação dos últimos 10 anos para essas categorias aqui, os títulos de Tesouro IPCA+, só não superaram a Bolsa Americana, medida pelo S&P 500 e pela Bolsa Nasdaq. Mas todos os outros índices de mercado, fundos imobiliários, dólar, ouro, Ibovespa, CDI, Selic, Tesouro Prefixado, tudo rendeu menos do que o Tesouro IPCA+. Razão número 2, por que essa taxa pode ser tão boa? São raros os momentos em que taxas tão altas como essas acontecem. Se a gente for olhar os períodos em que o Tesouro IPCA pagou uma taxa acima da inflação de 7%, por exemplo, a gente vê 3 pequenas oportunidades ao longo dos últimos 15 anos e que uma delas está acontecendo agora. Em termos de proporção, isso aqui foi menos de 5% do tempo dos últimos 15 anos. E aí é natural que as pessoas acabem prestando mais atenção em momentos como esse, porque afinal de contas a gente está falando de um título com uma rentabilidade alta e que só acontece algumas vezes. E aí isso fica ainda melhor quando a gente fala da terceira razão. O Tesouro IPCA faz parte do Tesouro Direto, que é o investimento com menor risco de crédito do país. Afinal de contas, você está emprestando dinheiro para o governo federal. De todos os títulos de renda fixa possíveis dentro de um país, o mais seguro contra você levar um calote, que seria o risco de crédito, é o título do Tesouro. Ah, Felipe, mas o Brasil ainda assim pode dar calote na dívida. E a verdade é que pode. Tudo pode acontecer. Agora, é muito mais difícil. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma dívida interna, onde você, investidor residente do Brasil, pega ali a sua carteira de reais e compra títulos em reais para o Brasil. Em último caso o país esteja realmente ruim das contas, o que vai acontecer é que ele vai imprimir mais papel moeda para pagar a dívida que ele tem interna com a população. Ah, mas se isso acontecer e ele imprimir mais papel moeda, isso vai gerar inflação. Aí são outros 500. Agora, risco de crédito é reduzido. Inclusive, a nota de crédito do Brasil no final do ano passado até melhorou. Já tinha melhorado no final de 2023, quando o rating do Brasil foi elevado pelas agências do Goldman Sachs e do S&P. E no final de 2024, a Moody's, que é outra agência de rating, também elevou o do Brasil, ficando a um passo do grau de investimento. Só que beleza, a gente tá falando de um Tesouro IPCA+, quase 8, sendo que tem títulos no mercado pagando ainda mais do que isso. Mas só para você entender o impacto que uma taxa dessa pode ter, eu resolvi fazer uma comparação de forma gráfica aqui, de um título hipotético aqui de IPCA mais 8, medido pela linha roxa aqui no gráfico, com o índice Ibovespa, que está lá embaixo na simulação, também o IFIX, que está ali perto, o CDI também está aqui no vermelho, e a Bolsa Americana medida em reais. O que a gente vai ver é que somente a Bolsa lá dos Estados Unidos teve uma rentabilidade acima dos títulos de IPCA mais 8 nos últimos 15 anos. Quem estava ali com o Tesouro IPCA mais 8 teve uma rentabilidade total nesse período de 422%, batendo assim facilmente o CDI, o Ibovespa e até o IFIX. E aí você olha para essa imagem aqui e pensa, poxa, então esse é um baita título para investir mesmo, quase nada bate a rentabilidade dele. Só que aí eu preciso te lembrar que existem duas grandes ilusões por trás dessa simulação aqui, que eu já vou te responder, mas eu queria que você desse essa sugestão. O que é que você acha que está errado nessa simulação e por que ela não é real? Tá, beleza, mas aí o fato é que sim, essa taxa parece fazer muito sentido. Agora, por que é que nesse momento, mesmo as taxas do Tesouro estando ainda mais altas, por que é que pouca gente ainda está querendo comprar esses títulos? Afinal
Afinal de contas, o governo ainda está com dificuldade de vender títulos públicos. Só no ano passado, a taxa de sucesso de venda desses papéis caiu de 77% para 52%. Ou seja, o governo está dando taxas mais altas, mas ainda assim os investidores estão querendo cada vez menos. E a primeira resposta por trás disso é que por trás de uma boa taxa, existe também uma análise de risco que os investidores fazem. Então, com o risco fiscal do Brasil que só aumenta nos últimos tempos, é natural e necessário que os investidores exijam uma taxa de retorno ainda mais alta para investir no Brasil. E esse movimento aqui de queda de investimento nos títulos públicos demonstra um pouco essa insatisfação, essa insegurança que os investidores veem em investir no Brasil mesmo com a taxa alta. Agora, para você, investidor, existem alguns outros fatores que podem tornar esse título muito ruim ou perigoso, pelo menos, que a gente precisa falar também. O primeiro deles é o risco do reinvestimento. Afinal de contas, essa taxa do IPCA que a gente está vendo agora, ela está vigente agora. Só que se você já é um investidor, você já deve ter noção que não faz sentido simplesmente pegar todo o teu capital e investir só porque a taxa está mais alta agora. Normalmente você vai investir o seu aporte do mês ali ou pegar uma pequena reserva que você tem ali para alocar nesse título. Agora, o fato é que daqui a uns meses, quando você for investir de novo nesse título para colocar na tua carteira, as taxas vão estar diferentes. E, inclusive, podem estar muito mais baixas do que elas estão agora. Como foi, inclusive, em boa parte do tempo. Se a gente volta no histórico ali dos últimos 15 anos novamente, várias vezes o título do Tesouro IPCA+, estava pagando 3%, 4% ou algo em torno disso. Então, a taxa boa de hoje não vai ser a mesma taxa de amanhã. E esse é, inclusive, o primeiro fator do porquê que essa imagem aqui ela não é real no final das contas. A tua rentabilidade na parcela de IPCA+, na tua carteira, ela vai ser um composto de vários títulos que tu foi comprando ao longo do tempo. Um com taxa de IPCA mais 7, outra com taxa de IPCA mais 5. E no fim das contas, você vai ter uma rentabilidade normalizada ali entre elas. Segundo ponto de risco por trás desses títulos é o risco de mercado. Afinal de contas, os títulos atrelados à inflação, eles variam bastante ao longo do tempo. Basta a gente olhar o próprio Tesouro IPCA+, de 2010 até agora. O gráfico de rentabilidade de preço desse título parece muito mais com o mercado de ação do que o mercado de renda fixa. E, inclusive, apresentando quedas que chegaram até 45%, 25%, a depender do momento. Aí o investidor que fica somente atraído pela taxa atual de mercado, quando entra na hora errada e vê o mercado cair mais de 20%, 30%, a chance do cara considerar aquele investimento como ruim e vender na hora errada são grandes. E essa é, inclusive, a segunda razão do porquê essa simulação que eu te mostrei aqui, ela não é real. Um título de Tesouro IPCA+, ele não vai ser retinho assim na tua carteira. Ele vai ter muita volatilidade para cima e para baixo. Olha o exemplo do Tesouro Renda Mais 2065, que é o título do Tesouro Direto com prazo mais longo. Só nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, quem investiu na metade de 2023, tá vendo esse título perder 56% do capital investido. Então, isso aqui é muito mais volatilidade do que a maioria das ações do Brasil. E esse risco de mercado precisa ser levado em consideração para o investidor não tomar a decisão errada na hora errada por causa de emoção. Razão número 3 aqui. O IPCA+, sozinho, ele não é bom. Ele é bom quando combinado com outros títulos de renda fixa. Lembra que toda vez que você vai falar de renda fixa, você tem 3 grandes possibilidades em termos de indexação de taxa. A primeira delas é a indexada à inflação, que é o que a gente está falando aqui. Se a inflação vem mais alta, você recebe mais. Mas a gente tem também a pós-fixada, que varia de acordo com a taxa Selic do Brasil. E a gente tem também os títulos pré-fixados, aquele que você já sabe exatamente o que é que a tua renda fixa vai render. Um exemplo claro disso, nesse momento, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, existem títulos pré-fixados pagando ali 17,5% ao ano. Aí você pergunta, poxa, isso é bom, já que a inflação está mais ou menos em 5% no Brasil, 5 mais 8, a gente vai estar falando ali de algo perto de 13%. Ou seja, o pré-fixado pagando 17, nesse momento está pagando mais do que o IPCA mais 8. Ah, Felipe, será que isso é muito bom? A resposta é que não, pelo menos não sozinho. Agora, imagina que você tem uma parcela da tua carteira ali em títulos atrelados à inflação, outra parte em título pré-fixado, outra parte em título de pós-fixado atrelado à Selic. Ora, se a inflação do Brasil subir, o teu título de inflação vai pagar mais e provavelmente o da Selic também, porque a Selic também tende a acompanhar a inflação. E aí o teu pré-fixado vai ficar um pouco para trás e defasado, perdendo para os outros. Agora, se acontecer um movimento contrário, se a inflação ficar mais controlada e a Selic cair no Brasil, os teus títulos de IPCA e de pós-fixados vão rentabilizar menos. Agora, o teu pré-fixado vai ficar lá em cima, te pagando muito mais porque você travou a taxa no passado. Resumindo, a velha e boa diversificação para te proteger dos riscos macroeconômicos de investir na renda fixa. Agora, 1.4 aqui existe um problema ainda maior dos títulos de Tesouro IPCA+ nesse momento. Até porque o Brasil não é o único exclusivo que está com taxas mais altas agora. Nos Estados Unidos, a condição do que está acontecendo agora é ainda mais raro. Isso se vê em cerca de 1,5% do tempo dos últimos 15 anos. Inclusive, é o maior patamar de taxa de juros dos Estados Unidos desde 2005. Isso acaba atraindo os investidores para receber renda em dólar lá fora. Além disso, no momento em que o Tesouro Direto da Vida está pagando taxas mais altas, com toda certeza vão existir várias outras oportunidades também dentro da renda fixa pagando taxas ainda mais altas. Eu te mostrei um exemplo do CDB ali aleatório pagando IPCA mais 9, por exemplo. E é claro que nem todos eles são totalmente seguros para investir. A
Aqui no Clube do Valor a gente costuma analisar uma lista completa de CRIs e CRAs, por exemplo, que são rendas fixas mais arrojadas, mas que são isentas de imposto de renda. E existem títulos pagando IPCA mais 9 nesse momento, por exemplo. Mas aí a gente vem aqui para a classificação de risco desse ativo e a gente vê uma janela vermelha. Ou seja, esse título não passa nas análises financeiras que a gente faz no nosso time de renda fixa, mostrando que para quem está pensando em investir no CRA agora, esse não faz sentido. Agora, também existem vários outros com janela verde, ainda assim pagando IPCA mais 8,4, IPCA mais 8,2. E quando a gente entende que isso é isento de imposto de renda, a gente vai ver uma equivalência de um CDB pagando IPCA mais 10, IPCA mais 11. Ou seja, a gente começa a entender que existem outras oportunidades pagando rentabilidades muito boas também. Até se a gente correr ali para ver os fundos imobiliários, principalmente fundos de papel, com uma rentabilidade média ali de IPCA mais 8,5, por exemplo. Felipe, mas fundos imobiliários são renda fixa, o risco é completamente diferente. E isso é verdade. A gente está falando aqui de um ativo de mais risco agora. Agora, fundos imobiliários de papel também possuem uma carteira de renda fixa dentro do guarda-chuva de investimento deles. Por isso que essa taxa fica tão clara assim. Isso sem falar dos ativos atrelados ao dólar, como por exemplo o S&P 500, que só de um ano para cá rentabilizou mais de 50%, abrindo janelas de oportunidade para quem já tem uma alocação da carteira em dólar. Inclusive, se você quiser aprender a aproveitar todas essas oportunidades que acabam aparecendo na mesa, sabendo exatamente qual você deve comprar, qual você deve vender e quando fazer isso, aí eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. A gente vai tirar 1 hora do nosso tempo para analisar a tua carteira de forma completamente individual e gratuita. Para você participar de uma sessão de consultoria como essa, é só fazer a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E aí a gente viu argumentos positivos, argumentos negativos das taxas de Tesouro IPCA+, mas e aí fica a pergunta, faz sentido? Vale a pena trocar o IPCA mais 6 por IPCA mais 10 agora, por exemplo? E a principal resposta é que sim, vale muito a pena você ter a classe de IPCA+, na sua carteira. Principalmente se você tem uma estratégia clara e você sabe exatamente quanto você tem que comprar dessa classe de ativo. Agora, para quem acha que a melhor opção é você trocar o IPCA mais 6 por IPCA mais 10, por exemplo, aí não faz sentido absolutamente nenhum. E existem algumas razões por trás disso. A primeira delas é muito simples. Se fosse muito fácil ganhar dinheiro no mercado assim, troca uma taxa pela outra e você vai ganhar mais dinheiro, aí tava todo mundo milionário. Porque esse tipo de pensamento acaba sendo muito superficial. E a razão técnica por trás disso é que quem comprou IPCA mais 6 lá atrás tá vendo o título desvalorizar agora. A gente já falou disso. Quem comprou Tesouro IPCA mais há 12 meses tá vendo uma queda de 30% no seu investimento. Ora, se o investidor segurar o título até o vencimento, ele vai receber exatamente o IPCA mais 6, que é o que ele comprou lá atrás. Só que se ele resgatar antes no prejuízo para comprar o título com uma taxa maior, no final das contas ele tá saindo perdendo por causa da desvalorização. E essa operação de troca de títulos muitas vezes é indicada de forma ingênua por assessores de investimento, por pessoas que são comissionadas no mercado financeiro através da operação que ela indica que você faça. No fim das contas é muito mais interessante para o profissional que te indicou, porque ele ganha comissão na sua saída e na sua entrada de um título, do que para você que é investidor e está buscando investir de forma mais clara e melhor. Então beleza, a classe IPCA mais faz sentido, trocar um título de rentabilidade mais baixa por um outro mais alta não faz sentido. Agora, como é que a gente faz aqui no Clube do Valor para misturar uma boa parte de carteira de renda fixa e fazer com que ela rentabilize ainda mais, principalmente em momentos de oportunidade como esse? E a resposta está em fazer alocações mais inteligentes. Usar não só o título de IPCA+, mas misturar ele com pré-fixado e pós-fixado, como eu comentei. E a depender do caso de cada investidor, misturar também um pouco mais de CDB, talvez um pouco mais de CRI, de CRAs, títulos que vão trazer a rentabilidade da carteira um pouco mais para cima. E é assim que a gente vê um backtest da nossa principal estratégia de investimento mais conservador aqui no clube, que apesar de ter menos risco, teve uma rentabilidade muito maior do que o CDI, inclusive do Ibovespa. E é claro que dá para você investir também de forma mais arrojada e ainda assim ter um pouco de renda fixa e ter rentabilidades ainda mais altas no histórico de uma carteira como essa, batendo de forma ainda mais distante o CDI e o Ibovespa com um pouco mais de risco no portfólio. Se você quiser saber exatamente qual é o processo que a gente usa no dia a dia para montar as carteiras de cada um dos perfis dos nossos clientes, aí eu vou te convidar a baixar um e-book que a gente escreveu que se chama Como e Onde Investir R$1 milhão. E o mais legal é que ele serve para quem tem R$1 milhão ou muito mais ou muito menos. É só você clicar num card que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo para ter acesso a esse e-book. Dito tudo isso, se você quiser saber se 2025 vai ser o pior ano para quem investe em fundos imobiliários, aí eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.